XP recomenda a compra da Kepler Weber, eleva o preço justo das ações. Isso fez com que a Kepler hoje subisse aí quase 6% por conta dessa recomendação elevada. A empresa deve continuar pagando ótimos dividendos e foi uma coincidência, porque ontem vocês escolheram por mais votações aí a Kepler Weber e o Banco ABC, que eu vou falar no próximo vídeo. E aí hoje, justamente quando eu ia falar da Kepler, ela vai lá e dispara, né? Faz parte, vamos dar uma olhada então o que está acontecendo com a Kepler. Primeiro começando aqui, ó, vendo os múltiplos principais aqui, ó, PL 6,8, um PL interessante, um PVP de 2,85 e um dividend yield de 9,55. São múltiplos aqui interessantes se tiver alguma perspectiva de crescimento. É isso que a gente vai ter que analisar. A ação nos últimos 12 meses subiu 10,6%, que é bem ok, mas a verdade é que ela deu uma bela de uma queda e depois uma bela de uma recuperação, né? Então quem comprou aqui no fundo conseguiu uma boa valorização. A Kepler Weber, como a gente pode ver, está subindo hoje quase 6% depois da XP recomendar a compra, né? Um dos motivos também que tem feito a Kepler Weber recuperar-se em cotações recentemente foi a migração para o novo mercado. Até outro dia que ela era tradicional, migrou agora recentemente para o novo mercado. Daqui a pouco o investidor 10 deve atualizar aqui, mas a gente vê que isso aqui o mercado gosta. Novo mercado, com tag along 100%, que já vai aparecer também depois aqui, o mercado também já dá uma animadinha. E aí não é algo muito bom quando vocês saem nessa disparada, né? Mas é normal, natural. Então, fresquinha a notícia, né? XP ontem à noite atualizou a recomendação da Kepler Weber, reiterando compra e elevando o preço-alvo para R$ 16 por ação. Eles continuam vendo a empresa descontada e observando com atenção o PL que a XP está esperando para 2024 para Kepler de 2,6, justifica que ela está barata, já que o justo seria um PL em torno de 12, tá? Que dá um potencial de valorização de 60%. Aí você deve se lembrar, puxa, mas o PL agora está em 6, exatamente. A empresa vem de um 2022 muito forte, então os resultados estão caindo, mas a narrativa é qual? Nós estamos saindo de um momento forte para os resultados caírem e logo na sequência a empresa continua o seu crescimento ao longo do tempo. Então, esse ruído, inclusive, que fez as ações caírem tanto, o mercado já começa a antecipar um pouco, melhorando aqui as cotações, né? É natural o mercado ter esse tipo de volatilidade. Como esse relatório da XP é fechado para quem tem conta lá, eu não posso mostrar na íntegra, mas eu vou resumir aqui um dos principais pontos que eles destacaram, como eles estarem otimistas com as perspectivas agrícolas do Brasil. O Brasil vem muito forte mesmo no agro e tende a continuar acontecendo mesmo. A Kepler Weber está bem posicionada em meio a um mercado em expansão, a gente já vai ver que tem muito crescimento acontecendo nessa frente de mercado, realmente muito potencial aqui na parte de silos e tudo mais. Operações voltadas para tecnologia impulsionadas por movimentos estratégicos. A empresa vem realmente investindo bastante recentemente nessa parte de tecnologia. É muito importante, inclusive, para ter um diferencial competitivo aí, para já enfrentar um possível novo entrante. Então, importante também, redução da ciclicidade por meio de receitas recorrentes. Também é correto comentar isso, e eu ainda acrescentaria a diversificação que ela vem buscando aí ao longo desses últimos anos, o que é muito interessante realmente para ficar menos cíclico mesmo a empresa, tá? Então, esses pontos que a XP levantou aqui são bastante coerentes. Então, nesse momento, as ações subindo 5,5%, e é importante você ficar atento, que é uma empresa que é bastante volátil, caiu quase 40%, para subir agora 50 e tantos por cento, e segundo a XP, ela tem potencial de subir mais 52%. Então, é sempre bom um pouco de cautela quando a empresa é tão volátil como é a Kepler Weber, mas lembre-se que a migração para o novo mercado também deu uma certa sustância aqui para as cotações, né? Aqui nós temos outras casas de análise recomendando compra da Kepler Weber, lembrando que a XP acabou de atualizar o valor para R$ 16. Então a Kepler Weber ela é uma empresa assim atrelada ao setor agro, mas é meio que indiretamente. A principal frente de atuação dela é construção de silos, tá? Então ela tem algumas áreas de negócio um pouco diversificadas até, vem diversificando recentemente. Tem aqui ela atua nas fazendas agroindustriais, negócios internacionais, portos terminais e a parte de reposição de serviços, tá? A gente pode ver aqui em termos de receita o quanto isso representa, vem crescendo bastante aqui a reposição de serviços. E aí olha só o desempenho em relação ao período anterior, ó. Vem em queda aqui, principalmente essas três frentes,
E aí nós temos as outras aqui crescendo mais aqui de portos terminais e reposição de serviços. Então, observando aqui um pouco a questão da receita e lucro da Kepler Weber, nos mostra que ela passou um período mais difícil no passado, depois a gente entende mais o detalhe, tá? E a gente vê que em 2020, com a pandemia em diante, as receitas turbinaram e o lucro foi junto. E agora, um momento um pouco mais normal faz as receitas caírem um pouco, mas existe a perspectiva, segundo a própria empresa, de a partir do quarto trimestre já dar uma melhorada novamente. O terceiro deve ser novamente um pouco apertado aqui, mas ainda assim a empresa está bastante lucrativa. A gente passa uma linha aqui, né? Dá para ver ó, que está ainda muito bem. A empresa também vem buscando se diversificar. Ela tem aqui a parte de fazendas, que sempre foi a mais importante no passado, tem os períodos difíceis, e agora com esse momento boom aqui do setor dela, deu realmente uma turbinada. Agora está aqui o atualizado nos últimos, até junho, tá? Negócios internacionais vem crescendo também recentemente. Temos portos e terminais que também deu uma turbinada bem recente agora. Temos ainda agroindustriais, que é uma linha nova, que eu achei bastante interessante e está indo bem também. Né? Agroindustrial é bastante promissor. E o serviço de reposição e serviço, que ela também vem focando bastante aqui, vem crescendo como um reloginho recentemente. Bastante promissor aqui essa frente também. Vendo o resultado aqui consolidado, podemos ver que a empresa teve um período difícil, foi crescendo os resultados e aí deu essa turbinada com a pandemia, ajudando bastante. Vem caindo, pode cair um pouco agora, em 2023, mas depois vai crescendo gradativamente, só que vai ser um crescimento mais natural, né? Não vai ser esse crescimento explosivo de um ano para o outro, porque isso aqui foi um evento, vamos dizer assim, atípico do setor, que acabou ajudando o setor. Né? O Royce, olha só, não dá para manter rentabilidades desse nível aqui. Né? Então, essa perspectiva é dar uma quedinha para depois ir crescendo aos pouquinhos. E quando observamos cotação contra lucro, o lucro foi subindo e a cotação também. O lucro começou a cair, a cotação até estava caindo, mas deu uma recuperada como nós vimos recentemente e ainda está com uma queda bem pequenininha, porque a perspectiva do mercado é que esse lucro mais à frente vá continuar a subir. E aí, caso o mercado se engane e esse lucro continue a cair, mais aí no médio prazo, longo prazo, aí as cotações vão acabar seguindo, obviamente. Né? Mas a perspectiva no momento é positiva, a gente já vai entender um pouco mais. Um PL aqui que está em linha até com um histórico mais recente, porém bem melhor do que alguns períodos que a empresa estava de mais dificuldade. Olha o PVP da empresa bem baixinho aqui, ó. E neste período que investiu, se deu muito bem no pior período da empresa, né? Mesmo até na saída do governo Dilma, ainda assim ela teve um período dificilzinho aqui. Vamos entender um pouco mais. Olha só, dividendo, como é que ela paga? Não pagava, olha só. O melhor período, novamente, foi sem dividendos. Então, às vezes, você correr atrás do dividendo pode ser um perigo, tá? Eu sempre, insistentemente, digo isso. Então, a gente vê que ela não estava muito bem. E a rentabilidade, como é que tá? Vamos ver o Royce aqui, vai. O Royce estava bem ruinzinho nesse período também, começou a melhorar e foi melhorando. Aí, obviamente, vem a pandemia também e ajuda aqui, né? A guerra Ucrânia e tudo mais. Então, assim, teve uma ajudinha também externa, né? Dívida é uma questão complexa. Se você pega uma empresa endividada, pode estar fazendo a pior coisa da sua vida em termos de investimento, comprando uma ação que está com dívida, e ao mesmo tempo você pode estar fazendo a melhor coisa, porque tem que entender de onde vem essa dívida. O fato é que, obviamente, ela teve ajuda, né? A dívida saiu rapidinho zerada, porque teve ajuda aí do cenário macro. Mas o fato é que quando você vê uma empresa endividada, no momento. O grupo Cosan, né, tem muito disso. Tem a própria Cosan, a Raiz, são empresas aí que eu vejo que o endividamento vai trazer um resultado lá na frente, tá? Eu não estou recomendando, estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Então, olha só, nesse período a empresa estava bem difícil aqui, né? E aí depois ela veio recuperando, estava indo bem. Aí a pandemia realmente, aí a coisa acelerou mais, mas ainda assim ela estava se recuperando, né? Seria natural, não tão rápido, mas ainda assim provavelmente aconteceria. E aqui está o período de 2016 a 2018, onde a empresa não pagava dividendos, tinha uma dívida, mas quem não ficou nessa narrativa de a empresa não valoriza o acionista? Vocês têm que parar com esse negócio, tem que entender quais são os planos da empresa. Eu nem olhava a Kepler Weber nesse momento, mas com certeza, se eu fosse olhar, um dos motivos que não me faria investir não seria a empresa não valorizar o acionista porque não está pagando dividendo. Tem que entender quais são os planos da empresa. Podemos ver que a empresa ainda segue num momento de investimento. Aqui está a evolução do CAPEX, aumentou bastante, agora deu até uma diminuidinha nesse segundo trimestre.
Aqui estão os investimentos mais recentes, uma máquina de corte a laser e uma cabine de pintura a pó, investimentos voltados para a modernização, conforme nós falamos, expansão da capacidade produtiva, então é bem positivo isso, né? Então aqui está os investimentos, inclusive, nos 6 meses de 2022, 2023, está aqui o aumento da capacidade, novos produtos, tem TI também, né? E tem aqui reformas e legislações que aí também acontece. Então a gente pode resumir a Kepler Weber até o momento uma empresa que tem um setor um pouco volátil, ela vem se diversificando, inclusive para ficar menos cíclica, ela não está endividada nesse momento, embora ainda esteja num processo de investimento, aproveitando o bom momento dela. Ela teve aqui um boom de commodities também que ajudou bastante e ela está melhorando a governança, entrando aqui no novo mercado. E vendo aqui então as entregas da empresa, ela vem fazendo aqui obras nacionais, temos aqui as 3 mais recentes, por exemplo, em junho, maio e abril. Temos aqui a armazenagem de grãos também internacional, na Bolívia e no Paraguai, aqui em junho, né, a questão do milho aí, né? Nós temos também um pipeline já negociados no período, então ela tem aqui a parte de fazenda, são 6 obras para produtores médio e grande porte, 60 milhões que ela vai fazer aqui. Obras novas, ampliação de existentes, com complexo de armazenagem, silos, secadores, olha só o que ela costuma fazer, né? Isso aqui, a entrega é para o fim do ano. Temos aqui a agroindústria, né? 101,6 milhões também é para o fim do ano. Tem mais 12,3 milhões também aqui para o fim do ano, né? Novembro. E temos aqui portos e terminais também para março de 2024. Isso aqui foi o que ela negociou neste período, obras aí mais para frente. Quando a gente observa então o EBITDA recente, que embora tenha caído bastante em relação ao ano passado, ainda assim foi o segundo trimestre da história da empresa. Então ela ainda segue forte, embora não tão forte como aquele atípico 2022, tá? E aí é importante também entender que sempre tem um delayzinho na empresa. Se a coisa melhora agora, ela vai entregando as obras, tem ainda um delay de 90 dias para ela ir pegando essa receita. Então sempre tem um atraso aqui a começar a aparecer os resultados, tá? E a perspectiva é que no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2024 já começa a dar uma melhoradinha novamente os resultados. Outro ponto muito importante é a questão do plano safra, que vem aumentando aqui ano após ano, e principalmente aqui a gente tem que olhar o programa de construção e ampliação de armazéns. O Brasil vai ter que olhar mais isso, cada vez deve ganhar mais peso ainda, tá? Então olha só o montante. 21, 22 era 4,12, aí no ano seguinte passou para 5,13 e agora vai para 6,65, tá? Então um crescimento significativo e um crescimento maior ainda do que cresceu anteriormente. Será que vai continuar nesse crescimento ainda cada vez mais forte? É importante ficar de olho nisso. O plano safra é bastante importante para a empresa. Aqui está a foto dos bancos que têm acesso aqui ao plano safra. Então, nós falamos bastante do presente da empresa, demos uma pinceladinha no passado, vamos falar agora então do futuro, né? E a grande tese de investimentos da Kepler Weber é a questão do déficit de armazenagem, que está gerando prêmios negativos, inclusive, para o setor agro. Olha só, o pessoal não tem capacidade suficiente de armazenagem, principalmente aqui no Centro-Oeste, é absurdo, né? O Sudeste até que está mais em linhazinha e o Sul também, mas o Centro-Oeste aqui está uma loucura. Então, o Brasil precisa cobrir isso aqui, porque senão acaba tendo problemas aqui de prêmios menores, tá? Enfim, a gente compara aqui com outros países como os Estados Unidos, o déficit deles estão muito diferente do nosso. Nós estamos aqui bem para trás mesmo. Então a capacidade aqui de armazenar precisa melhorar. E quem é que faz isso? A Kepler Weber. Então esse aqui é um dos pontos de teste de investimento para a empresa. E quando a gente olha a produção total de grãos no Brasil, nós tivemos no passado aqui realmente um período que lateralizava, né? E aí depois a gente aumentava, lateralizava de novo. E aí, de repente, de 2016 em diante, tudo começou a funcionar melhor, né, no Brasil. E aí o agro também foi muito bom. O agro ajudou a isso também, deu essa turbinadinha aqui. Mas não é um negócio monstruoso. A gente tem que ver que esse crescimento que ela está projetando daqui em diante é algo que nunca aconteceu na história, um crescimento reloginho. Aqui nós estamos numa sequencinha, beleza, bonitinho, mas nunca aconteceu antes, uma sequência tão linda, maravilhosa como essa aqui. Enfim, essa é a produção que ela está falando aqui. É sempre bom a gente validar, né? Se uma empresa de energia me mostra os números, já sei ali de cara se está certo, se não está. Elas geralmente contam a verdade que a energia é mais fácil a gente validar, né? Aqui o agro um pouquinho mais complicado, eu tô achando aqui esses números muito otimistas, mas de qualquer forma,
Ó a visão, pega a visão aqui importante. A gente vê aqui que realmente esse crescimento aqui, olha só, é coisa de maluco, né? Esse crescimento vai deixar um déficit aqui de armazenagem monstruoso. Só que mesmo que esse crescimento maravilhoso que a empresa projeta não aconteça, eu acho que não é nem esse o grande catalisador aqui, tá? Vamos supor, não vai crescer tanto assim, mas vai crescer forte, que aí seria uma curvinha talvez mais provável, vamos assim dizer. Em algum momento, vai chegar um concorrente e vai falar: opa, peraí, esse negócio é mina de ouro, eu vou entrar aí nesse negócio. Então, vai entrar um concorrente em algum momento. Isso aí é natural de um setor que está indo muito bem, com poucas empresas grandes aqui para concorrer. Então, a Kepler nem é uma empresa tão grande assim e está aqui abocanhando muita fatia do mercado. Então, em algum momento, pode entrar uma empresa, de repente, internacional, de grande nome e concorrer aqui com a Kepler Weber, tá? Isso não quer dizer que seja um case ruim, mas isso quer dizer que a empresa tem que estar preparada, exatamente investindo em diversificação, investindo ali, conforme eu disse, em tecnologia, tá? Para enfrentar esse momento de um concorrente que, se esse cenário continuar acontecendo, com certeza vai acontecer de um concorrente aparecer. Mas até lá, ainda assim, a empresa tem bons momentos pela frente, tem bons dividendos e em algum momento, entrando um concorrente, pode ter uma oscilaçãozinha e aí quem acredita na tese, quem acredita na empresa, é novamente uma oportunidade, de repente, para comprar mais e a empresa voltar a crescer. Eu estou só analisando aqui o cenário que geralmente acontece no capitalismo, né? Sempre existe aqui empresas de olho em oportunidades. O capitalismo é assim, se uma empresa começar a nadar muito de braçada e ela nem tem uma barreira de entrada tão impossível assim, algum concorrente aparece, tá? Não se esqueça do like no vídeo e considere se tornar membro do canal. Por R$ 7,99 você tem acesso à planilha de dividendos, preço teto, tem vídeos exclusivos, inclusive eu provavelmente vá fazer aqui um vídeo com a Kepler Weber falando dos dividendos. Então, com o fim dessa fase de resultados trimestrais, vou retomar aqui novos vídeos aí para os membros do canal. Deixa o like, um abraço e até o próximo. Valeu!